Gente, muito obrigado, primeiramente, a Carol por ter vindo aqui. Carol, ela está estudando na Universidade de Bari, então eu sei que Bari acaba sendo ali a queridinha de muita gente, então a gente entrou em contato com ela, ela foi uma nossa aluna, e ela veio aqui hoje compartilhar um pouco da experiência dela, trazer um pouco da visão de vivência dela em Bari, e nos contar um pouco de como está sendo a vida, do que ela gosta, do que ela gosta um pouco menos, né? E a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente dessa vez. Vou passar a palavra depois ali para a Carol. Ela vai se apresentar, contar um pouco da vida dela. E no final, a gente abre para vocês poderem fazer perguntas, tá bom? Então, vão anotando aí tudo que vocês quiserem saber. E daí, no final, a gente vai anotar, a gente vai abrir ali para quem quiser falar, quem quiser escrever no chat ali também pode escrever, tá? E no final a gente abre este momento para vocês. Então tá bom. Carol, agora é com você. Eu vou apresentar aqui a tela. Me digam se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu apresentar a tela aqui certinho. Me diga se vocês conseguem ver, por gentileza. Sim, eu consigo. Sim, então tá bom. Acho que aqui vai... Preciso aceitar mais algumas pessoas aqui. Mas eu acho que quando você sai para aceitar alguém, o compartilhamento sai. Compartilhamento sai, né? Eu vou compartilhar aqui, então só desse jeito aqui, que daí eu consigo ficar aceitando, vendo o chat, daí você também consegue ver você consegue ver os slides, pode ser? Uhum, eu sei. Então tá bom, Carol. Com você. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carolina. Estou terminando agora o segundo ano aqui de medicina em inglês aqui em Bari. E daí eu preparei assim uma pequena apresentação, só com algumas coisas assim, algumas fotos também, só para ter mais ou menos assim uma ideia de como são as coisas por aqui. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa vocês podem interromper a qualquer momento para perguntar, ou enfim, qualquer coisa é só falar. Ok, as primeiras impressões. Claramente, não podia faltar a foto da comida, né, aqui na Itália, porque, nossa senhora, é muito boa mesmo. Mas assim, eu cheguei aqui foi no inverno, eu cheguei em novembro. Então, por mais que seja inverno, seja frio, Bari tem um clima muito bom. A gente não chega assim, por exemplo, a 0, 2 graus. Às vezes a sensação térmica pode chegar, mas a temperatura mesmo não chega. Não chove tanto durante o inverno, é só também alguns dias, assim. Às vezes venta, às vezes não, mas dá para aguentar bem. Que, por exemplo, eu morava em Portugal, e lá em Portugal, a cidade que eu morava, ventava muito mais do que venta aqui em Bari. Por mais que ambas sejam regiões de praia, né? Aqui tem um vento mais controlável, digamos assim, sabe? Não é o tempo todo. São alguns dias, porque pronto, é normal também no inverno e com o mar também. Acaba que às vezes vem uma brisa mais forte assim. Mas pronto, quando eu cheguei também, a cultura italiana, eu achei assim, logo de cara, achei bem legal. Eles me receberam assim, logo quando eu tive contato com italianos, eles sempre foram legais, sempre foram simpáticos comigo. Na universidade, por exemplo, para resolver as coisas na secretaria, ou mesmo quando eu cheguei na sala de aula, porque eu cheguei um pouco atrasada, porque o meu visto demorou um pouco, então eu cheguei umas 2 semanas depois que as aulas começaram, então a maioria das pessoas já estava aqui. Então, quando eu cheguei, todos foram super legais, super simpáticos, italianos e estrangeiros também, porque acaba que o curso de medicina em inglês acaba tendo mais gente de fora do que italianos até, pelo menos aqui. Mas todos foram super legais. Aí, burocracias que eu precisava resolver pessoalmente aqui quando chegasse na secretaria.
Porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui, assim, eu não tinha nem feito um Duolingo de italiano, para ser sincera. Então, foi complicado porque eu achava que eu conseguia resolver tudo em inglês, mas não. Na secretaria, tem pessoas que falam inglês, tem pessoas que não. Então, até mesmo chegar e pedir para chamar alguém para falar inglês, isso nem eu nem sabia fazer isso quando eu cheguei aqui. Então, o pessoal no meu curso logo se disponibilizou e foi comigo, o pessoal que falava italiano, me ajudaram a resolver as coisas em italiano também. Mas aí depois eu descobri que tem outras pessoas na secretaria que falam inglês, é só saber pedir para falar com essas pessoas que tá tudo certo. Então daí já veio uma dica, gente, por favor, por mais que vocês venham fazer o curso em inglês, é muito importante saber pelo menos o básico assim de italiano, porque, por exemplo, nos comércios aqui em Bari, eles não falam inglês. Você vai no mercado, você vai tirar uma fotocópia, você vai na papelaria, você vai em qualquer lugar assim, eles não falam inglês. Nos restaurantes, mesmo nos restaurantes, só os mais turísticos mesmo são que os garçons, as pessoas que já têm, que realmente falam inglês. E às vezes é um inglês que você não vai entender. E que você daí às vezes vai até preferir só apontar para o menu o nome italiano das coisas e pronto. Entende? Então, pelo menos saber ali o básico assim de italiano é, é essencial, eu diria. É essencial. Carol, só um comentário, né? Então, e deu certo, né? Porque eu já vi que a pizza você conseguiu pedir. Nossa, juro. E a foto dessa pizza, por acaso, é a minha pizza favorita de um lugar que tem aqui em Bari, que eu fui com o pessoal do meu curso uma vez, logo no início, assim, foi em dezembro, eu acho que a gente foi. A gente juntou quase todo mundo do curso, foi bem legal, para ir jantar juntos, para justamente todo mundo se conhecer. Inclusive, eu achei uma iniciativa bem legal. E aí a gente foi todo mundo para esse restaurante e simplesmente a pizza lá é incrível, é incrível. Eles fazem uma pizza de prosciutto crudo com stracciatella, que, nossa, virou a minha favorita. É simplesmente sensacional. Nossa, deu até água na boca aqui. E Juro. a impressão, assim, a fama que tem aqui na Itália é que quanto mais para o sul você vai, melhor você come, né? Então, Nossa, juro. Come muito bem. Não teve uma vez assim que eu saí para comer e falei assim, nossa, a comida tava ruim, me arrependi, né, de ter pagado. Nunca me aconteceu. Independente de se era pasta, se era pizza, até mesmo uma focaccia, um panzerotto, assim, é tudo muito bom, tudo bem feito. É claro que com o tempo você vai descobrindo assim, para comer isso é melhor aqui, para comer uhum. aquilo é melhor ali. Mas assim, nenhum lugar que realmente seja ruim, sabe? Legal, legal, muito legal. E, Carol, me deu uma curiosidade agora. Você falou que você morava em Portugal, mas como foi, assim, a tua trajetória ali? Você sempre morou em Portugal, morava no Brasil, foi para Portugal, depois você tentou o IMET? Como é que foi para você? Eu morei no Brasil até 2019. Em 2019, eu me mudei para Portugal para fazer ciências biomédicas, que é biomedicina, né, no Brasil. Aí eu fui para Portugal, me formei em ciências biomédicas lá. E aí, nisso, fazendo ciências biomédicas em Portugal, eu conheci uma amiga brasileira também, que nós duas, a gente sempre quis fazer medicina. Só que o que acontece? Em Portugal, eles não aceitam estrangeiro para medicina. Eles falam que o sistema só comporta portugueses. Então, eu, como estrangeira, não posso aplicar diretamente para medicina. Eu tenho que fazer um outro curso para daí depois eu entrar e aplicar como uma portuguesa para entrar em medicina. Então, por isso que eu fui fazer ciências biomédicas. E nesse curso eu conheci uma amiga que ela também sempre quis fazer medicina, e daí veio o Covid e tudo mais, e a gente começou a pesquisar mais sobre medicina em outros lugares também, em outros países da Europa. E ela que encontrou sobre a Itália, porque, se eu não me engano, a família dela tem ele tem algum parente italiano, alguma coisa assim, que ela chegou na Itália. E aí ela procurou mais sobre o processo, viu e tudo mais, e daí ela falou para mim que ela ia aplicar. Ela descobriu sobre o IMET, sobre fazer em inglês, e também viu sobre fazer em italiano também, que eles também aceitam estrangeiro. E aí ela fez todo o processo, foi falando comigo, mas a gente estava no segundo ano de curso.
e em Portugal são 3 anos de ciências biomédicas. Então, ela falou assim, amiga, eu não vou continuar, eu vou fazer a prova para a Itália, e eu passando eu vou. Só que eu pensei por um outro lado, eu falei assim, amiga, tipo assim, já investi tanto dinheiro para fazer ciências biomédicas aqui, eu quero pelo menos terminar, concluir, ter uma graduação, tipo, ter um diploma, para daí ir para lá. Porque, não sei, a gente começa a pensar, né, se não der certo, e se eu não passar na IMET, e se eu ficar não sei quantos anos tentando, ou alguma coisa assim, eu prefiro ter ali uma garantia de uma graduação prévia, pelo menos, ou algo assim, para não jogar, digamos assim, 3 anos no lixo. Nunca é jogar no lixo, né? Mas, enfim. E aí ela fez todo o processo, só que ela decidiu aplicar em italiano, decidiu fazer em italiano, porque ela viu que as notas de corte eram mais baixas, e daí ela fez meio que assim, um curso intensivo de italiano, e aí fez a prova em italiano também, e aí ela passou, e hoje ela estuda em Parma. E aí a gente continuou sempre em contato, porque ela sempre foi uma das minhas melhores amigas, desde quando eu cheguei em Portugal. Então a gente sempre continuou em contato. E aí depois ela falou assim, amiga, faz também, vem pra cá. Ela ficou ali colocando a pilha, porque a princípio eu pretendia fazer medicina em Portugal. Ainda mais que em 2022 meus pais se mudaram para Portugal também. E daí eu pensava em fazer medicina por lá mesmo. Só que daí ela foi, amiga, não custa nada tentar, que isso, que aquilo. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre, e ela tinha feito Erasmus para Bari por 6 meses, enquanto isso estudava em Portugal, porque a Universidade de Aveiro, em Portugal, tem parceria com a Universidade de Bari daqui. Então ela tinha feito Erasmus para cá, e então ela já conhecia Bari. Porque eu falei para ela que eu, sinceramente, para minha visão, eu não queria ir para o norte da Itália. Primeiro porque o custo de vida é bem mais alto, e também porque eu amo o mar, né? Gosto muito de praia. Sou do Rio de Janeiro, então gosto bastante. Então, quando ela me falou de Bari e tudo mais, eu falei assim, nossa, acho que realmente, se eu for aplicar, Bari é a cidade perfeita. E aí eu realmente decidi aplicar, depois que eu me formei, aí eu estudei ali no período de férias, depois da graduação, entrei no curso dos meninos do Simple Med Itália, que foram os anjos da minha vida, juro. Me ajudaram tanto. E aí eu fiz a prova em Madrid, porque no meu ano não tinha local de prova em Portugal, só tinha o mais perto para mim era na Espanha. Aí eu fiz a prova em Madrid e graças a Deus deu tudo certo, eu consegui passar para Bari. Nossa, que legal. Que história fantástica, né? Olha, uma história ali de É idas e uma vindas, reviravolta. mas que legal. E então você foi ali, já viu o bar e já se apaixonou, foi assim, amor à primeira vista com a Foi, cidade. foi, de verdade. Que legal. E quando você recebeu essa notícia de que você tinha passado, aonde que você estava? Como é que foi para você isso? Você estava com a tua família, não estava? Então, era dia de semana, então meu pai estava no trabalho, mas a minha mãe estava comigo em casa. Só que o que Uhum, que aconteceu? Era inverno, né? Tava bem frio, porque lá em casa, lá em Portugal, no inverno a casa ela fica realmente bem gelada. Aí eu uhum. lembro que eu tava cheia de roupa, com roupão ainda, tudo sentada no sofá, assim, esperando, e nada. Saía de todas as universidades e não saía de Bari. Eu lembro que eu até mandei mensagem para vocês, eu falei, não tá saindo de Bari, tá saindo de tudo, mas de Bari não tá saindo. Aí eu disse, não, calma, daqui a pouco sai, daqui a pouco sai. Aí a minha mãe falou assim, Carolina, eu vou ali na igreja orar enquanto isso. Eu falei, então tá bom, mãe, então tá bom, vai lá. E tava chovendo esse dia. E daí eu falei, então vai lá, mãe, qualquer coisa eu te ligo e te aviso, eu tô aqui esperando. Aí ela foi, aí juro, ela foi. A igreja é pertinho lá de casa. Mas deu assim uns 10 minutos que ela saiu de casa e daí eu recarreguei a página de Bari e daí tinha aparecido, né, o PDF ali, o link do PDF. Aí eu, meu Deus, saiu. Aí eu comecei a tremer, peguei, abri assim, né, aquela, eu não sei se eu abro logo, se eu espero. Aí eu peguei, abri assim o PDF quando eu vi e tava lá meu nome. Aí eu falei assim, meu Deus, eu passei. Aí eu liguei para minha mãe.
Aí eu, mãe, eu passei. Aí ela, filha, eu tô chegando, abre a porta. Eu abri a porta, tava minha mãe correndo na chuva, aí eu corri lá pra fora também, me molhei inteira também. Aí a gente foi, minha mãe começou a chorar, aí eu chorei também. Aí vocês me ligaram, aí a gente chorou todo mundo junto. Que legal, Aí que liguei pro meu legal. pai também, liguei pro meu pai no trabalho também, coitado, ele tava agoniado também. E daí eu liguei, mas eu só pude falar muito rápido, assim, né, com ele, que ele não podia falar, daí eu só falei assim, pai, saiu, passou, passei, tá tudo certo. Ele, ai, que maravilha, não sei o quê, quando eu chegar aí a gente conversa, me explica tudo e tudo mais. Aí, pronto, foi basicamente isso. Que legal, é um momento muito especial mesmo, né? Depois de tanto esforço, a gente acompanhou você em toda essa caminhada e a gente viu o quanto você se esforçou. Então, é o fruto do teu trabalho, né? A gente fica muito feliz e honrado de ter participado disso. E a gente comemora junto, com toda certeza. Nossa, juro, sério, foi incrível. Aquele dia é um dia que a gente nunca mais esquece, né? É impressionante. É, isso é verdade, isso é verdade. Então, tá. E a vida em Bari, como é que é, Carol? Então, Bari é uma cidade, assim, não é muito pequena, mas também, pronto, não é muito grande, né? Comparando com as grandes cidades da Itália. Mas, por exemplo, o que eu gosto daqui, você consegue fazer muitas coisas a pé. É uma cidade bem tranquila, por exemplo, eu saio à noite com os meus amigos, tem vezes que eu volto a pé, sozinha para casa, e não tem problema nenhum. Volto mexendo no telefone, volto falando no celular, não tem problema nenhum, entende? Os transportes, a gente tem ônibus aqui na cidade, não tem metrô, por exemplo, o Bari só tem ônibus aqui dentro e tem os trens que ligam para as outras cidades, né, ao redor. Mas aqui na cidade mesmo é ônibus. Tem bastante ônibus, tem bastante opção para ir para os lugares. Às vezes os horários eles passam antes ou passam depois? Sim, né? Pronto, mas acho que isso é normal. Mas pelo menos passa e tem bastante horário, né? Assim. Então é tranquilo. Mas uma coisa também me chamou a atenção que, mesmo no inverno, que foi no período que eu cheguei, gostam muito de sair. Não importa se está 0 graus, se está congelando lá fora. Eles gostam de sair, de ir para um restaurante, de beber um vinho. Todos adoram. Isso eu fiquei impressionada. Achei que no inverno o pessoal ia ficar assim mais em casa, né? Assim, mais recatado. Aqui não. E é impressionante. Você vai no centro, cheio de gente. Cheio de gente. Inverno, verão, tudo. Claro que agora, nossa, Bali tá um formigueiro. Mas no inverno, eu pelo menos fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que eu via na rua. Porque pelo menos em Portugal não era tanta gente assim que saía no inverno. Mas aqui eu vejo que os italianos realmente saem muito. Eles já La Dolce Vita, né? Tipo, eles realmente aproveitam, sabe? Eu acho isso tão legal, você ver as famílias reunidas ali, comendo, sabe? Tendo um bom jantar, um bom, assim, um bom ambiente, um bom aperitivo, até o aperitivo fazem no inverno também, sabe? E foi uma coisa que realmente me chamou a atenção. E eu acho super legal. E com relação aos teus amigos, assim, eles saem também, Nossa, eles fazem bastante coisa juntos, com o pessoal da turma em si, né? exato. O que que acontece? Isso eu acho que é uma coisa natural que o curso ele acaba se separando em grupos, né? Então, por exemplo, infelizmente acaba que muitos italianos acabam se juntando mais entre eles, mas o pessoal internacional também se junta e se junta de uma forma geral. Tanto que aqui eu tenho 4 amigos que são os meus amigos mais próximos, que é uma brasileira, um canadense, um do Irã e um italiano. E assim, nossa, fazer coisa o tempo todo. Eu sempre queria mandar mensagem, ai, vamos beber um vinho, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Mas não é só eles, tem outros italianos que também, tipo, são assim um pouco mais próximos da gente também, que também gostam de sair. Então tem sempre alguma coisa, eles sempre têm alguma coisa em mente para fazer, sabe? Seja em clube também. Aqui em Bari a gente tem alguns clubes, mas pronto, gosto bastante.
Que legal, que legal. Então você não teve dificuldade nenhuma em se enturmar ali, né? Já vi que você entrou com tudo, já conseguiu fazer amizade, conseguiu se enturmar, fez amizade com todo mundo. Tem de todo Sim. lugar do mundo também, né? Mas, Júlio, mas eu acho que isso foi, assim, um bocado de sorte mesmo. Porque, por exemplo, a minha melhor amiga aqui é uma brasileira. E a irmã dela, a gente está terminando o segundo ano, mas a irmã dela está terminando o quarto ano. E já o pessoal do curso, do ano dela, já não é assim, Hum, sabe? Já é um pouco diferente. Então eu vejo que as pessoas que eu realmente me dei assim melhor foi sorte de terem calhado e de entrar no mesmo ano que eu, sabe? Porque eu vejo que os anos superiores, eles não têm muito isso. Eu conheço alguns brasileiros de anos superiores, mas que eles não têm assim esse grupo, sabe? Tipo, não sei, parece que o pessoal é um pouco mais distante. entendi. Então não estão tão entrosados quanto vocês ali que conseguiram fazer um Sim, grupinho bem legal, né? Pra sair, verdade. curtir a vida em bar. Que Sim. Mas legal. tem bastante brasileiro aqui. Isso que eu ia perguntar. Na tua turma, tem quantos brasileiros? E também, assim, que você conhece na faculdade, você encontra bastante brasileiros? É normal você encontrar brasileiros ou é um pouco mais difícil? Assim, não era. Hum. Tanto que a irmã da minha amiga, né, que é brasileira, ela, no ano dela, só tem ela e mais uma brasileira, que estão no quarto ano. Do terceiro ano, eu acho que não tem ninguém de brasileiro. E agora, terminando o segundo ano, sou eu e mais duas meninas brasileiras. Somos nós três. Mas agora, no primeiro ano de pai, são o quê? Uns 6 ou 7 brasileiros, incluindo meninas e meninos. Eu fiquei realmente impressionada com a quantidade, porque não era Bastante. assim, sabe? Era realmente bem pouquinho. Agora, no primeiro ano, praticamente dobrou a quantidade. Nossa, que legal. Que legal, muito legal mesmo. Sim. Então, tá. Tem mais alguma coisa que você quer falar daqui? Carol, eu tô passando aqui os slides, mas os Não, slides são teus. Quando você me mandar eu passar, eu passo, então. não, tá tudo certo, tá tudo certo. Porque pronto, acho que tem bons restaurantes e lugares super legais, acho que tá ali implícito, né? Pronto. E o Lungomare aqui de Bari, né? Nossa, aquilo ali é lindo, juro. Às vezes, quando eu tô estressada com algum exame, com alguma coisa, eu só pego e vou fazer uma caminhada assim no Lungomare e, nossa, parece que revigora. Revigora, juro. É incrível. Eu não me canso daquela vista, daquele lugar. É muito especial, muito bonito. Legal. E a vida na universidade e faculdade de medicina? Olha, eu já vi que tem um coração ali, tem até representação 3D, tem uma dissecação? É, Parece olha só. pois. Então, aqui a Faculdade de Medicina, ela é toda no Policlínico de Bari, é toda dentro do hospital. Todas as aulas, tudo lá dentro. E o Policlínico, ele é como se fosse, a gente chama de pequena cidade, porque tem até um ônibus que ele vai internamente no Policlínico, porque cada especialidade é um prédio. Então ele é bem grande. E estão renovando, estão fazendo várias obras também no Policlínico. Tem já uma área nova que está pronta, que, se eu não me engano, é a parte de cardiologia que vai para lá, depois que ficar 100% pronta. E assim, realmente muito bonito como ficou e tudo, realmente muito bonito. Então, assim, eles estão melhorando porque eu acho que a Itália, como um todo, né, tem, assim, umas instalações mais antigas, né, os prédios e tudo mais. Mas agora eles estão renovando algumas partes do Policlínica, eles terminam uma parte e vão para outra. E pronto. Aí os laboratórios, as aulas nos auditórios, é tudo no Policlínico, parte prática, tudo lá. Os professores, a maioria trabalha lá também, então às vezes recebe chamada, pausa de 15 minutos, aí eles vão lá, correm no hospital para resolver alguma coisa no departamento deles, depois volta. Mas assim, normalmente as aulas, pelo menos que eu tive até agora, no primeiro e segundo ano, normalmente começa às 8, 9 da manhã e vão assim até às 14.
direto, assim, foi o máximo que eu tive. Tive algumas reposições de aula, que daí, pronto, durava realmente das 8 da manhã até as 6, 7 da noite. Mas aí era o caso especial só para poder repor aulas que a gente não tinha feito antes. Mas normalmente é assim, então a carga horária de aula realmente eu não acho pesado, sinceramente. Não acho pesado. Acho tranquilo porque você consegue vir para casa, almoçar e estudar, ou almoçar na universidade e estudar por lá, na biblioteca também. A biblioteca no Policlínico tem a biblioteca central, mas também tem outras salas que a gente pode usar para estudar e tudo mais. É bem legal, tem ar-condicionado. No verão é importante. Só quem vive sabe o quão importante é um ar-condicionado, né? Nossa, gente, vocês não têm noção do que o ar-condicionado, a falta que o ar-condicionado faz aqui em Bari no verão. Misericórdia. É impossível sim. Mas, juro, não, sem condições, sem condições. E, Carol, E, fala. desculpa, pode continuar. Daí. Não, fala. Tenho, na verdade, uma curiosidade. Eu vi que você está com um pad ali para fazer até sutura. Queria saber, vocês têm aulas práticas na faculdade? Essas aulas, elas são, se tiver, né, no caso, elas são à tarde ou elas são no horário de aula? Essa aula de secação também, que é um laboratório, vocês fazem à tarde, depois das aulas teóricas? Ou é um dia que ele separa para vocês irem lá na parte da manhã? Então, o que acontece? Esse curso de sutura que eu fiz, a dissecação, eles são, o que acontece? Aqui chamam de ADE, não sei se aí também, que é como se fosse assim uma palestra, uma atividade extra que o gente, esqueci o nome em português, que as associações de estudantis, elas organizam várias palestras com diversos professores em diversas áreas. E muitas vezes eles conseguem organizar cursos de sutura com os residentes de cirurgia de diversas áreas, consegue organizar dissecções também. Então, todos esses cursos, a gente é que daí se inscreve para fazer. Tem uma quantidade limitada de vagas. Então, a gente, assim, chega a colocar alarme no telefone para 1 minuto antes do horário que eles vão enviar o formulário para a gente correr e se inscrever. Mas, assim, eles oferecem isso e é sempre, normalmente no período da tarde, é fora do período de aula, porque é como se fosse uma coisa extra e que é opcional, né? Você não é obrigado a fazer nada disso, mas você tem a opção de fazer, o que eu achei bem legal. E esse curso de sutura eu fiz logo no primeiro ano, ali, eu acho que foi março, abril, por aí, de 2024. Fiz logo no primeiro ano, que eu achei bem legal, porque eu quero fazer cirurgia, né? Então, quando eu vi curso de sutura, eu falei assim, nossa, já agora? E eu vi que era aberto para todos os anos, porque tem algumas palestras, algumas coisas que eles restringem, é do terceiro ano para cima, ou segundo ano para cima, mas os cursos de sutura normalmente são abertos para todos os anos. Então, a gente foi lá, e daí a gente tem os residentes de cirurgia, e eles vão e ensinam pra gente tudo direitinho, e eles vão passando e vão verificando, e todo o material são eles que dão pra gente, a gente não paga nada, não paga nada. A gente só realmente tem que se inscrever, e daí a gente ganha crédito por isso, todas as palestras que a gente vai. Aqui em Bari, ao longo dos 6 anos de curso, a gente é obrigado a ter 8 créditos só de palestras, só dessas coisas extras. E cada palestra dessas normalmente vale 0,3, 0,5, se é uma coisa mais longa. Então, assim, varia e faz com que você realmente tenha que assistir várias para conseguir esses 8 créditos. Mas o que é realmente interessante, porque você também pode escolher as que mais te interessam, os horários ali que vai ser que você pode, para daí você ir, né, e realizar isso. Já a dissecção do cérebro que a gente fez foi esse ano, porque esse ano, agora no segundo ano, a gente teve neuroanatomia. E aí uma associação de estudantes organizou com um professor que é da parte forense ali, de anatomia patológica. E aí ele é um professor super legal, mas a maioria das palestras é tudo em italiano. Quase nenhuma é em inglês. É tudo, a maioria tudo em italiano.
E aí, mas esse professor de anatomia patológica, ele é bem legal, a gente vai ter ele ainda, se eu não me engano, no 4º ano. E ele sempre se disponibiliza, o que eu acho super legal, porque, por exemplo, no 1º ano a gente tem embriologia e histologia. E a gente fez uma dissecção fetal com ele. Só que, pronto, eu não coloquei foto porque não posso, o hospital Uhum. não permite. E também, assim, foi um momento, assim, né, bem, assim, delicado, bem pesado também. Tanto teve gente que passou mal, teve gente que foi embora, porque era realmente um feto ali, né, sendo dissecado, e o feto estava completamente formado. Então, assim, foi, assim, um choque, assim, sabe, mas é um aprendizado absurdo a gente poder ver, poder ter essa experiência, sabe. E agora do cérebro foi super legal, tipo, ele foi fazendo tudo aos pouquinhos, e no final, o que eu achei super legal, no final, ele fez todo mundo que estava assistindo, assim, formar uma fila, e aí de pequenos grupos a gente ia ali na frente, e ele ia realmente, assim, chegando perto com as partes e mostrando pra gente, e apontando: "Ah, isso é aquilo", com cada grupo, isso eu achei tão legal. Tipo, ele realmente tem essa paciência, sabe. Então, assim, foi super legal. E a mesa 3D, eles têm uma mesa anatômica que eles têm, se não me engano, acho que são 3 corpos escaneados completamente, e que aí você consegue escolher se você quer de uma mulher ou de um homem, o corpo, e daí você consegue ir abrindo. E daí você vê simplesmente todo o corpo humano em 3D, o coração, tudo. E aí tem vídeos, você consegue colocar ali para o coração bater, ficar batendo, e você vê o batimento, você lê ali um eletrocardiograma do coração. Então, assim, eu achei essa mesa sensacional. E a gente pode ter acesso a essa sala. Eu tive acesso por causa de uma palestra que a gente foi, de um caso clínico, que aí o professor fez a gente ir na mesa e mexer nas coisas relacionadas ao caso clínico, né, para desvendar, assim, o que a pessoa teria. E aí a gente pôde mexer no modelo anatômico ali, ver tudo. Nossa, eu achei super legal, uma tecnologia realmente bem interessante. Olha só, interessantíssimo, porque do que você está contando ali, juntou uma parte tecnológica com essa mesa, uma parte prática de sutura e também a dissecação, né, com toda essa estrutura sendo renovada, Uhum. porque igual você falou, né, aqui na Itália a gente sabe que às vezes as estruturas elas são mais antigas, mas se você faz uma reforma, você mantém a história e ainda adiciona tecnologia, que eu achei, sim, muito legal mesmo. Sim, tanto que a dissecção, elas são feitas em auditórios de dissecção. São aqueles auditórios mesmo assim mais antigos, que lá embaixo você tem a pia, você tem ali as coisas. Então, tipo, a dissecção é sempre nesse tipo de auditório. Uhum. Que legal, que legal. Tá. E você tem mais alguma coisa que você queria falar aqui? Você Ah, estuda eu com acho que brasileiro? tinha um de pontos positivos e negativos, não era? Algo assim. Pontos positivos e negativos da universidade. Pois, vamos lá. Assim, os pontos positivos que eu achei, porque o plano curricular de Bari, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, mas está mudando. Eu sou o 1º ano do NOA, que eles chamam de novo ordenamento acadêmico, que eles estão colocando coisas práticas que seriam do 3º ano para frente, eles estão colocando para trás, estão colocando para o 1º e 2º ano. Tanto que eu, ano passado, no 1º ano já, eu já tive que fazer 3 turnos no hospital com enfermeiros, aprendendo ali a tirar sangue, a fazer as coisas básicas. Então, eu já fui, passei 3 dias ali no hospital, uma coisa que antes não tinha, que só começava no 3º ano. E esse ano também já tive mais internatos, digamos assim, porque daí as matérias exigiam uma parte prática, então os professores organizavam a gente em grupos, e a gente teve que ir no hospital, a gente realmente via o paciente, a gente ia lá, escutava os pacientes, né, via assim como é que realmente funcionava na prática. E isso tudo não tinha, é uma coisa que está começando agora. Então isso eu achei super legal. E também, assim, por exemplo, eu sou interessada em fazer cirurgia cardíaca. Então, o que eu pensei assim,
de repente posso ver, né, de fazer algum internato, mas eu ainda estou no segundo ano, não sei se aceito, não sei se é muito cedo ou algo assim. Então, eu e uma amiga, a gente pesquisou quem era o diretor do setor de cardiocirurgia, e aí a gente foi conversar com ele pessoalmente, inclusive ele é sensacional, muito bom, e assim, uma pessoa muito boa também. Foi super simpático, recebeu a gente, por mais que ele estivesse lá na correria dele, porque misericórdia, ele recebeu a gente. A gente ficou lá esperando um pouco, né, claro. Mas ele recebeu a gente, conversou com a gente numa boa e falou que a gente poderia ir, a gente poderia ter acesso ao centro cirúrgico quando a gente quisesse, assim, né? Poder assistir algumas cirurgias e tudo mais. E eu achei aquilo ali para mim foi incrível, porque você ter acesso a isso, somente você indo ali perguntando, sabe, pedindo, e eles realmente deixarem. E aí a gente foi assistir várias cirurgias, assistir transplantes cardíacos, assistir várias coisas, assim, assistir bypass, assistir eles retirarem, tipo, gordura também de artérias, fazendo cirurgias minimamente invasivas. Então, assim, é uma coisa muito legal. E eu achava que só ia conseguir fazer isso do terceiro ano para cima, ou até mesmo do quarto ano para cima. Mas, por exemplo, eu tenho vários amigos que foram para outras especialidades também, porque aí você vai falar com cada diretor de cada departamento, mas, claro, cada departamento é diferente, né, um do outro. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é interessado em ortopedia. E ele foi no setor de ortopedia pedir, mas ortopedia, por acaso, é um setor que eles falaram que só o internato só pode fazer a partir do quarto ano, por causa das matérias e tudo mais que a gente precisa ter para poder fazer na parte de ortopedia. Então, é um departamento que a gente não consegue ter acesso agora. Mas, por exemplo, eu fiz uma palestra, me inscrevi numa palestra, que na verdade era uma palestra prática, que a gente poderia ter acesso a alguma cirurgia. E eu calhei na cirurgia ortopédica. Então, acabou que eu consegui assistir uma cirurgia de ortopedia no segundo ano. Assim como eu tenho amigas que foram para plástica, que foram para obstetrícia, ginecologia também, a parte de oncologia. Então, assim, as pessoas vão conversando, a gente vai descobrindo quem são os diretores, quem são as pessoas responsáveis, a gente vê os residentes também, a gente vai conversando, ou até mesmo os nossos professores, que eu tenho professores que são responsáveis pelo setor de neurocirurgia, pelo setor de medicina interna. Então, as pessoas que são interessadas nessas áreas vão conversando e muitas vezes conseguem fazer esses internatos, né? Às vezes passar lá uma semana, assim, indo, ou alguns dias, só para ter, assim, uma noção. Então, isso eu achei super legal. Mas isso para mim é um ponto super positivo daqui. E ponto negativo, assim, a organização é um quesito um pouco complicado. Mas já me disseram que não é um problema só de Bari. Parece que a Itália é toda, de uma forma geral, no quesito organização, é um pouco complicado. Porque, assim, a gente tenta se programar, a gente se organiza as coisas e às vezes mudam data de prova em cima da hora, mudam data de aulas, o professor. Tudo bem, eu entendo, porque muitos professores são médicos, então eu também entendo. Chegam, tipo, a gente vai lá para aula e a gente chega lá, aí vem um assistente ou um residente do professor e diz: Ah, olha, o professor não vai conseguir ir porque ele tá preso no departamento. Aí, tipo assim, poxa, a gente foi para lá à toa, sabe? Então, assim, às vezes tem algumas coisas de organização, de professores mesmo, assim, das aulas, da programação das aulas também, que às vezes, assim, fica um pouco a desejar, a gente se estressa um pouco com isso às vezes, mas pronto, acontece. No primeiro ano foi muito tranquilo. Os estresses maiores foram agora no segundo ano, com relação à organização. Mas a gente Entendi. também sabe que esses problemas são porque, como a gente é do novo ordinamento, então eles também estão se reorganizando. E isso afeta a gente, né, assim, diretamente. Porque eles estão se reorganizando e daí a gente não consegue se organizar porque eles estão tentando se organizar. Então, eu acredito que é uma coisa que para os próximos anos que estão vindo, vai estar uma coisa mais organizada do que, por exemplo, foi para o meu ano. Entendi, que legal. Olha só.
deu para ver ali, já falando, né, dessa questão da organização, realmente, até aqui em Bolonha, só abrindo um parênteses e já fechando, né, aqui em Bolonha também acaba tendo essas mudanças de datas de provas, assim, muita gente acaba, por exemplo, eu não sei se em Bari também acontece, Carol, mas aqui em Bolonha muita gente acaba se programando para, por exemplo, ir viajar nas férias, né, as pessoas que são de outros países acabam comprando até passagens de avião, e daí depois o professor acaba mudando a prova, e daí é aquela dor de cabeça. Então, Nossa, acaba acontecendo mesmo aqui em Bolonha também. é sempre assim. Tanto que, por exemplo, eu vou para Portugal, né, ficar com meus pais ali final de julho. E aí eu fui ver, tá bom, para quando que eu marco, né, a minha passagem? Porque eu sei que eu tenho que dar uma margem de erro, eu não posso comprar a passagem para o dia seguinte da minha prova, porque eu não sei se eu irei fazer a prova naquele dia ou não. Então, assim, eu tive que comprar a passagem para mais ou menos uma semana depois da minha última prova, para eu ter ali uma margem de erro, entende? Entendi. Já vai ali Sabe? com uma maior segurança, tá certo. E pelo que você falou, a impressão que deu é que os professores são muito solícitos, e até os residentes, né, que normalmente eles chamam de especializandi, e eles são Sim. bastante solícitos para poder tirar dúvidas, fazer esses workshops e poder mostrar para vocês. Isso eu achei assim, bem, bem legal mesmo. E nos estágios que você falou que você... Agora você já fez alguns estágios oficiais através da universidade, né? Uhum. Nesses estágios, você teve algum contato direto com o paciente, de ir lá, medir, sei lá, temperatura, ver, pegar anamnese ou fazer algo do tipo? Ou foi mais observacional por você estar no início? Como é que é? Assim, aquele que eu fiz de... Porque aqui no primeiro ano tem o Nursing Science, que é só aprender ali, tirar sangue, essas coisas assim, a pressão. Então, quando a gente foi para o hospital para realmente fazer essa parte prática, eles deixavam a gente fazer. Então, a gente, por exemplo, eu fui designada para o setor de neurologia para fazer essa parte prática. Então, eu ia lá, tirava a pressão dos pacientes. Só a questão do tirar o sangue é que, assim, muitas vezes os pacientes, né, como eles já estão com dor, já estão mal, quando eles veem que nós somos estudantes, eles ficam meio assim, porque eles ficam assim, vai me fazer de cobaia ou alguma coisa assim. Então, muitos preferem que a gente não faça e que o enfermeiro faça. E aquilo que acontece aqui na Itália, a população é bem idosa. Então, muitos pacientes acabam sendo idosos, que as veias são mais difíceis ainda de conseguir. Então, acaba que a gente não faz isso. Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de colocar uma intravenosa numa paciente, porque ela era jovem. E aí o enfermeiro veio comigo e me ajudou ali, mas tipo, eu que fiz o acesso. Consegui ali fazer, o que eu achei super legal. Fiquei, nossa, tão legal. E daí, pronto, tive assim a oportunidade de fazer. E depois ajudei a tirar sangue também. Mas aí, por exemplo, a parte da punção lombar, que são até os médicos que fazem, né? Não são nem os enfermeiros. Eu fiquei segurando, foi muito engraçado, porque foi a primeira vez que eu estava vendo uma punção lombar. E aí os médicos estavam tendo assim muita dificuldade em conseguir realmente fazer a punção. E aí chamaram tipo dois médicos diferentes para conseguir vir. E daí o segundo veio. E daí ele quando ele foi fazer, ele virou assim para mim e falou assim: "Você segura o copo e conta as gotas. Eu preciso que tenha..." Eu acho que foi que ele falou, acho que eram 100 gotas, uma coisa assim. Aí só sei que lá fiquei eu, assim, estática com o copinho ali embaixo, contando as gotas da punção lombar no copinho. Mas eu já achei incrível. Mas já Nossa, esse ano, com as aulas de metodologia clínica, que a gente aprende a parte de anamnese, a gente também teve que fazer parte prática. E aí sim, eles deixaram, a gente foi mais e fez a anamnese de escutar os pulmões, a escutar o coração também,
Essa parte a gente fez também, mas aí agora no segundo ano só. Interessante, bem interessante, bem interessante. E você sabe se de experiências assim de outros alunos, alguém que está mais à frente do teu ano, você sabe se eles também têm a oportunidade de ter essas vivências mais práticas? Porque realmente, do que eu estou vendo e também da experiência que a gente tem aqui, normalmente só justificando aqui, né, o porquê que eu falo isso. Porque normalmente os nossos estágios, eles são mais observacionais do que realmente você ir lá e colocar a mão. Tem alguns que deixam a gente lá fazer alguma coisa ou não, mas não é a regra, né? Então, por isso que eu fiquei até curioso de saber como funciona mais ali essa questão em Bari. Uhum. Então, eu conheço algumas pessoas do quarto e quinto ano, brasileiros também. E o que que acontece? Eu não sei se em Bolonha também é assim, mas pelo menos aqui. É meio que você que tem que correr atrás das coisas. Se você Uhum. quer fazer um internato, se você quer fazer alguma coisa, você que tem que correr atrás disso. Não vai estar lá no seu currículo no seu plano curricular, quer dizer, para você fazer. Entendeu? Você vai por fora e você vai encontrar os professores, os diretores, os responsáveis, e você vai lá querer fazer isso. E aí, se você realmente for lá fazer, é aquilo, você está indo para observar. Mas um amigo meu falou que assim, se você chegar e pedir, sei lá, você tá ali com o enfermeiro, ai, poxa, será que eu posso fazer a colheita de sangue? Falo que normalmente quando você pergunta assim, né, pronto, educadamente, conversa ali com a pessoa e pede, que eles normalmente deixam você fazer. Mas é aquilo, acho que varia da especialidade, varia também da condição do paciente e do médico, né, ali responsável, do enfermeiro que vai estar com você. Isso varia muito. Até mesmo deu para ver. Tem uns que são super solícitos, mas tem outros que vão mal olhar na sua cara, entendeu? Tem outros que vão perguntar, mas o que que você está fazendo aqui, que não sei o quê, sabe? Então, varia muito. Que legal, que legal. Muito interessante. E, Carol, agora mudando um pouquinho aqui, algumas. Você, por acaso, participa de alguma associação estudantil? Você falou assim que tem algumas associações que acabam organizando esses cursos ou algo do tipo, né? Você participa, sabe se tem algumas associações que abrem isso e é mais viável para quem, por exemplo, vai fazer medicina em inglês também poder participar? Isso é mais para quem faz medicina em italiano? E também, não sei, já entrando nisso, né, com relação a festas universitárias, como é isso aí em Bari? Então, primeiro sobre as associações, assim, elas são todas abertas, porque tem votações anuais, a gente vota nas pessoas que a gente quer para as associações. Uhum. Então, assim, na prática eu realmente não sei assim muito como funciona, mas eu sei que a gente teve as votações há pouco tempo e eu fui lá e votei em amigos que queriam concorrer, que estavam concorrendo, votei para eles entrarem e eles entraram, graças a Deus, porque eles ajudam a gente assim 100%, são os nossos representantes, então a gente também vota dos nossos representantes de curso, que eles lidam daí com uma burocracia enorme, aliás, olha, o trabalho deles realmente é complicado. Mas, assim, a gente vota e até onde eu sei, assim, acho que qualquer pessoa que esteja interessada pode chegar numa das associações que achar que faz mais o seu estilo e pedir para entrar. E aí vai a votação, né, e tudo mais, e consegue entrar. Mas acontece que, por exemplo, do curso de medicina em inglês, a gente não tem, acaba não tendo muitos candidatos. Entende? Por exemplo, uma menina que é do meu curso, ela é italiana, mas ela faz o curso de medicina em inglês. Mas ela é uma das nossas representantes e ela entrou. Ela está na associação de estudantes e tudo mais. Ela e um outro menino também. Mas, assim, acaba que eu acho que os alunos estrangeiros e internacionais, eu acho que eles acabam não procurando muito entrar nessas associações, sabe? Acabam sendo realmente mais italianos. Entendi, entendi, legal. Ah, e sobre as festas, né? Assim, o pessoal adora uma festa. Adora uma festa. Mas, assim, festas realmente universitárias, eu fui em uma, porque não costuma, assim, ter muitas festas organizadas pela universidade.
É mais o pessoal que se organiza e vão em alguns clubes e tudo mais. Aqui que a gente tem na cidade e ao redor também. Porque, por exemplo, agora no verão, a gente tem várias cidades aqui ao redor que são uma gracinha e acabam tendo beach clubs. Então, aí é mais uma coisa que a gente se organiza e vai. Mas não uma coisa da universidade. Da universidade mesmo, eu fui em uma que foi até ali no edifício central da universidade, que é onde tem aquele chafariz e tudo mais. Que, inclusive, foi super legal, foi super legal. Porque o ambiente ali foi num espaço aberto, foi agora perto, um pouquinho antes do verão, mas já estava quente aqui. Então, foi num espaço aberto e foi super bonito, foi super legal. Então, normalmente, assim, as festas eu diria que é mais os alunos que se organizam e vão para as festas. Entendi, legal. Tá, e agora sobre dicas e aprendizados. Então, como eu falei ali, sobre a língua, eu teria pelo menos feito um pouco de Duolingo que seja antes de vir para cá, sabe? Se bem que quando eu cheguei aqui, a universidade oferece um curso de italiano de graça por, acho que eu fiz foi uns 2 meses por aí. E aí tem o curso A1, A2, B1 e B2. E aí eu lembro que eu fiz o A2, assim, por 2 meses, e várias pessoas fizeram, normalmente os alunos internacionais fazem. E é um curso que é da universidade mesmo, fica no prédio de linguística daqui, que é no centro. E aí você só precisa se inscrever e ir nas aulas e não dura muito tempo, o curso acho que dura 2 meses. São 2 vezes na semana e é completamente gratuito. Eu fiz ano passado, por acaso esse ano eu nem cheguei a ver se eles ofereceram ou não, mas foi uma coisa que eu achei bem interessante, uma iniciativa deles que por mais seja pouco tempo, para quem chegou, dá sempre uma ajuda, Uhum. sabe? Então eu achei super interessante. Legal, legal. E, Carol, o que você diria para quem está estudando para as provas de medicina, para vir fazer medicina aqui na Itália? Eu diria para não perder o foco, se mantém firme nesses próximos meses, são os meses decisivos, é a reta final, né? Dá todo o gás agora, porque depois com certeza vai valer a pena. Depois que você vê lá o resultado da universidade, você vê lá o seu nome, é uma felicidade e você tem certeza que todo aquele esforço, tudo que você batalhou, valeu a pena no final, sabe? Eu também, quando eu fui estudar para o IMED, eu fiquei assim, poxa, fiquei aqui. Na verdade, eu fiz o curso de biomédicas em 4 anos por causa do Covid. Então, assim, depois que eu me formei, eu pensei assim, poxa, dá uma respirada. Não, não pude dar uma respirada porque eu terminei o curso em junho e tive o IMET em outubro, no meu ano foi em outubro, e eu só tinha aquele período ali para estudar para a prova. Então, eu não tive férias nem nada, tive que ficar ali estudando de segunda a sábado, eu tirava assim o domingo para ter um diazinho assim de descanso na semana, porque também é importante, sabe? Se você puder sair, fazer uma atividade física, sabe, algumas coisas para espairecer também, porque não adianta você também ficar ali de segunda a domingo, 24 horas por dia, só ali nos estudos, só ali, só ali. Vai ter uma hora que a sua mente não aguenta mais. Então, tipo, é super importante também ter esse equilíbrio. Você saber que você tem que se esforçar, você tem que batalhar e dar um gás, mas ao mesmo tempo não se matar por isso, assim, sabe? Porque esse ano a prova é em setembro? Esse ano? É, Isso. O IMET vai ser dia 17 de setembro, e daí para medicina em italiano é mudou o um pouquinho, semestre né? filtro. É o semestre filtro, exato. Pois, pronto. Isso, daí vai ser no final de novembro e começo de dezembro, né? Ah, então vai ser um semestre curto. Inclusive, foi isso que a gente, exatamente isso que a gente notou também. Até hoje nós vamos fazer ali o lançamento, né, do nosso curso preparatório, então, já dando um spoiler aqui, mas foi exatamente isso. Esse semestre ele vai ser composto ali de 18 CFUs, porque não sei quantos CFUs normalmente compõem um semestre aí em Bari. Você sabe dizer, Carol, ou não? Poxa, é um semestre. Porque Olha, eu aqui, vou ter que olhar aqui no aplicativo.
Porque aqui em Bolonha, normalmente, são 30 CFUs, né? E a gente notou que é relativamente, assim, mais curto. E também, as aulas, elas vão começar ali em setembro e vão até metade de novembro, mais ou menos, porque dia 20 de novembro já vai ter a primeira prova. Então, assim, semestre bem Sim. corrido. Não, pois eu diria que, assim, por semestre é mais ou menos uns 30 CFUs por Né? semestre, é em torno disso, sim. Pois é como aqui, é como aqui. É isso mesmo. Interessante. Diferente, diferente. E, Carol, agora uma dica de ouro para quem está no processo ainda. Está subindo a montanha, né? Quase chegando no topo da montanha, conseguindo conquistar a tão sonhada vaga em medicina. A dica para depois que vem para cá? Para depois que vem, durante o processo, alguma dica de ouro que para você fez a diferença em todo esse processo, desde que você decidiu fazer medicina até o dia de hoje? Se é o seu sonho, se mantém firme ali, sabe? Realmente foca, faz valer a pena, porque eu tenho certeza que daí no final vai ser muito melhor do que você imaginava, sabe? E como você vai vir para outro país estudar, você também tem que vir com a mente aberta, completamente aberta, tipo, disposto a, tipo, aceitar diferentes estilos de vida, né? Diferença cultural também. Pronto. Também burocracias que você vai ter que resolver, você vai ter que lidar com muitas coisas sozinho. Seja desde casa, por exemplo, cozinhar, além de estudar, ter que cozinhar, ter que fazer tudo, porque você vai vir morar sozinho, entende? Então são muitas coisas, tem que vir assim preparado. E aqui na Itália eu diria que é essencial você ter paciência, principalmente para resolver as burocracias, para fazer as coisas. Eu diria que você tem que ter paciência. Não adianta você querer tudo para ontem, porque eles não funcionam com tudo para ontem. Então, assim, vem preparado também, vem ciente de que, pronto, nem tudo é um mar de flores, nem tudo às vezes vai correr como você pensa que vai, mas no final vai dar tudo certo, sabe? Tipo assim, se tiver algum imprevisto, eu sei que eu vou resolver. Sei que eu vou dar ali um jeitinho, vai dar bom no final, sabe? Também vim com isso em mente, porque daí às vezes a gente acha que vai ser tudo 100% do jeito que a gente planejou, e aí se uma coisinha sai, assim, um pouco da curva, a gente já desestabiliza, já acha que tá dando errado, ou alguma coisa assim, e não é, sabe? Tem que ter consciência de que, ok, veio um problema, ok, tenho como resolver? Beleza, não consigo resolver hoje, ok, eu resolvo amanhã, resolvo depois de amanhã, sabe? Mas é uma coisa que você vai resolver. E certeza que vai encontrar pessoas também para te ajudar. Se vierem para Bari, podem contar comigo. Qualquer coisa é só falar, é só gritar e tá tudo certo, sabe? De verdade. Então, eu acho que isso assim é o mais importante. Que legal, que legal. Pois é, esse ponto que você falou é bem importante mesmo, né? A gente nunca, vindo para um outro país, a gente nunca vai ter uma rotina, a gente vai sempre nos deparar com algo muito diferente do que a gente está acostumado, e é bem importante isso que você falou, de vir com a mente aberta para poder aceitar essas diferenças culturais, esses choques culturais. Até, eu já vi aqui, né, que você fez um outro slide já indo por esse caminho, né? Os choques culturais, curiosidades culturais. E já perguntando assim para você, teve alguma coisa da cultura italiana ou que você, até de Bari, né? Porque a gente sabe quão heterogêneo é a Itália em si, né? Vai para o norte é de um jeito, vai para o sul é de outro jeito. Então, teve alguma coisa que você, algum costume que você já internalizou, que no começo você achou meio estranho, mas depois você já internalizou e já tá até mais assim, acostumado? Já aceitei, que são os horários de funcionamento dos lugares. Nossa, juro. Assim, você tem aula até as 2 da tarde, e aí depois disso você quer ir resolver burocracia, você quer resolver documentação, você quer resolver as coisas. Não, você não pode, porque, primeiro, tem dias da semana que os lugares só vão estar abertos na parte da manhã,
Depois tem dias que só vai estar na parte da tarde, tipo de 3h30 a 6h30. Os restaurantes, as tabacarias, um monte de coisa. Praticamente tudo fecha entre 1h30 e 4h30 da tarde, tá tudo fechado. Eles abrem na parte da manhã, fecha 1h30, depois abre de novo 4h30 e vai até umas 8 da noite. A própria secretaria da universidade, juro, sinceramente, eu diria que é uma coisa engraçada, porque no início eu falava assim, não é possível. Mas realmente é possível. O horário de funcionamento da secretaria. Gente, simplesmente de segunda a sexta, das 10 da manhã a meio-dia e meia. Você tem 2h30 por dia. E tem, assim, se eu não me engano, é segunda e terça, que daí você também tem a oportunidade de ir à tarde, porque de manhã você está tendo aula, então como é que você vai resolver as coisas? A não ser que você saia da aula para resolver. Mas aí, 2 dias da semana, segunda e terça, você pode ir na secretaria de 2h30 a 4h30. Fora isso, só por e-mail. Isso pra mim, eu falei assim, não tô acreditando. Não é o horário normal, assim, né? Tipo, das 10 às 6, alguma coisa assim. Não. Só tem nem aquele horário específico. Falei, então tá bom. E isso é uma coisa que não só você acabou notando, mas muita gente acaba nos relatando isso, né? Que até para não só na universidade em si, mas também, por exemplo, em serviço de saúde. Tem gente Sim. que esses dias eu estava vendo, para você conseguir agendar uma vacina, você acha que precisa ligar do meio-dia e meio até 1h30. Você tem 1 hora ali só. Os Depois horários telefônicos. Gente, aham. Então, assim, é uma coisa, assim, diferente, né? E eles gostam de fazer agendamentos telefônicos. Não tem um site, uma plataforma onde você vai lá e preenche seus dados e faz o agendamento, pode escolher. Alguns têm, né? Mas ainda muitos lugares trabalham com você, vai lá, tem que ligar, tem que ficar tentando até você conseguir ser atendido e daí você marca o horário. eu desisti. Eu lembro que eu fui ligar pra, eu acho que pra ver alguma coisa de bolsa. Aham. Porque eu não tenho, mas aí eu fui ver como funcionava e daí tinha um horário específico para ligar. Eu estava tendo algum problema com o site para criar um login, alguma coisa assim. E aí simplesmente é aquele horário de 1 hora, né, que eu tenho para ligar. E eu tentei vários dias, vários dias. E eu nunca consegui falar. Até hoje eu desisti, eu nunca consegui falar. Eu desisti. Nem tentei mais assim, sabe? Aham. São coisas que a gente tem que se adaptar, né? Como você falou, é uma cultura diferente. Sim, você aceita. Eles realmente assim, eles aproveitam a vida, sabe? Eles trabalham aquele horáriozinho ali, depois tem o descanso, depois do almoço e tudo mais, daí depois mais tarde volta pro trabalho. E é assim, vida que segue. Legal. E, e algum costume que você achou estranho e que hoje você gosta ou não? Costume. Uhum. Hum, Ou alguma coisa que você achou engraçada no início, um choque cultural muito forte? eles gesticulam, né? Os italianos eles gesticulam muito, Ah, muito quando falam. E isso foi uma coisa que eu pensei assim, nos filmes e tudo mais, eles devem exagerar, né? Mas eu, pelo menos aqui no sul, eu vejo que não, eles realmente gesticulam tudo. E aí, o que eu reparei? Aqui, ó. Como eu tô aqui já há 2 anos, quase, eu tô fazendo assim. Eu já tô gesticulando, sabe? Tanto que eu fui conhecer os pais de uma amiga minha vieram agora para Bari, e aí eu fui conhecer eles e a gente tava no restaurante, né, conversando e tudo mais. E daí eles me perguntaram alguma coisa que daí eu tava respondendo. E daí eu falei assim: Matia, isso e aquilo. E aí eles me pararam e perguntaram assim: é uma coisa de bar e assim, a gesticulação, porque eu vejo que a minha filha tá fazendo, eu vejo que vocês, que estavam outros amigos na mesa, eu vejo que tá todo mundo fazendo. Aí a gente parou pra pensar que a gente nunca nem tinha assim se ligado muito nisso. A gente falou assim: caramba, a gente já tá fazendo assim, a gente só tá aqui nem há 2 anos. já realmente conseguiram absorver esse costume, né? Olha só. Juro, Mas muito é engraçado. inevitável, você tem um contato ali diário, você acaba pegando alguns costumes mesmo, né? Sim. E eu moro com 2 italianas. Então, mais ainda, né? É o dia a dia, é o dia a dia. Eu juro, mas elas são muito legais. Que legal.
Legal. O bom é que dá para praticar, aprender o italiano, vai sair com C2 em italiano Ai, da amém, universidade. amém, olha. E outra coisa, e ao contrário, algo do Brasil que você sente falta hoje? Tem alguma coisa, ou de Portugal, né, que você sente falta, que você estava acostumado e que hoje você fala assim, nossa, isso daqui é alguma coisa que faz falta no dia a dia, ou A comida, a comida, olha só. querendo ou não, assim, eu sempre fui muito acostumada, né, a comer, assim, arroz, feijão, carne. Então, a minha comida do dia a dia sempre foi arroz, feijão e massa, às vezes, né? E aqui é o contrário, você come massa praticamente todo dia. Então, assim, aquela comida caseira, sabe, de mãe, de pai, da família, é uma coisa que eu sinto muita falta. Porque, por exemplo, eu cozinho aqui, faço arroz, faço feijão, hoje mesmo eu fiz um estrogonofe. Mas você fica com aquela sensação de que não é a mesma coisa, Sim. sabe? Tem aqueles pratos mais incrementados que, pelo menos eu, que não sou muito chegada à cozinha, gente, eu não consigo fazer, eu nem vou tentar, porque daí também eu penso no trabalho que vai dar. Mas assim, se você quer fazer, os ingredientes você encontra aqui. Tem alguns mercadinhos que vendem produtos internacionais que você encontra. Os produtos brasileiros, você encontra Guaraná, por exemplo. Você encontra várias coisas, entende, do Brasil para comprar e fazer em casa. O pessoal faz farofa. Olha só. Juro. Que É bem. legal, que legal. E teve alguma situação engraçada que você passou e que acabou te marcando aqui na Itália? Olha. Ah, o trânsito deles. Gente, aqui no sul, caótico. O trânsito, juro, assim, qualquer lugar é estacionamento. Qualquer lugar. Você pode parar o carro. Você pode parar o carro em qualquer lugar. Você liga o pisca, ou você deixa assim, o carro um pouquinho engatado para, sei lá, alguém chegar e empurrar um pouco para frente o seu carro ou para trás. É estacionamento, entendeu? Mas para mim, o dia que isso ficou, eu achei assim mais chocante para mim, foi que eu tava no ônibus. Eu não lembro pra onde eu tava indo, mas tava no ônibus. E tem muitas ruas estreitas, né? Também. E o ônibus passa. E mesmo com fileira de carro estacionado, o ônibus passa aqui e vai. Beleza. A gente entrou numa dessas ruas e aí do nada o ônibus parou. E aí eu vejo o motorista buzinando, buzinando, buzinando. E daí eu fui assim olhar pra ver o que que era. Era simplesmente, sabe aqueles carros mini, aqueles pequenininhos? Era um mini desses parado simplesmente no meio da rua. E o motorista não tava lá. Tava o carro parado ali, estacionado. E daí o motorista do ônibus buzinando, 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 buzinando. Aí, do nada, sai o cara. Eu acho que ele saiu do supermercado, alguma coisa assim. Saiu o cara. Aí já saiu gritando que não sei o que e tal. Aí o motorista também gritou com ele, tudo em italiano, gente. Aí o cara foi lá e tirou. Eu achando que ele ia pegar o carro e sair, né? Seguir a rua. Não. Ele pegou o carro, subiu na calçada com o carro e parou o carro ali na calçada. Eu fiquei assim, gente, não é possível, não é possível. Mas aí depois eu comecei a prestar mais atenção e eu vejo que não é tão incomum, sabe? Realmente acontece, a gente aqui não tá acostumado, mas para eles é normal, entendeu? Juro. Meu Deus do céu. É, realmente, aqui às vezes a gente vê algumas coisas. Eu lembro, até você contando nessa história, eu me lembrei de outra. Uma vez eu tava andando também na calçada, e eu vi uma pessoa andando de moto na calçada. Eu falei assim, nossa, gente, mas por quê? Ele queria virar uma rua e para não fazer a volta na quadra, ele andou, e para também não ir na contramão na rua, ele foi na contramão na calçada. Não, é isso. Aqui eu moro de frente para uma piazza. Um lado da piazza é uma mão e o outro lado é outra mão. Uhum. Você acha que os motoqueiros dão a volta ou que eles passam pelo meio da piazza de moto e vão pro outro lado? Certeza, certeza. Gente, e eles colocaram agora aqui na piazza, até colocaram aqueles negócios assim no chão, Sim. sabe? Meio que para não usarem, porque antes até carro passava. Até carro passava. Aí eles colocaram essas proteções para ver se o pessoal, né?
se ligava, mas não, o pessoal de moto continua passando, só de carro que não passa, porque agora não dá para passar, porque não tem espaço. Entendi. Olha só. Onde dá para colocar um carro, eles estão colocando, né? Sempre, sempre, juro. Muito engraçado. Então, tá bom. Bom, e para encerramento, o que a medicina na Itália está te proporcionando que talvez você não encontraria em outro lugar? Assim, eu acho que é uma vivência tanto pessoal como profissional também, porque pessoalmente você tem contato com pessoas de diferentes culturas, de diferentes lugares, sabe? Os italianos também, pronto, eu que venho do Brasil ou de Portugal, que seja. A Itália já é uma outra cultura também, por mais que seja europeia. É diferente de Portugal, bem diferente. Então, assim, eu acho que isso te faz crescer como pessoa também. Você aprende novos costumes, você vê novos hábitos, você às vezes aprende a olhar as coisas por um outro ponto de vista, sabe? Isso eu acho, isso eu acho tão legal, porque pelo menos eu gosto muito de viajar. Então, eu acho tão legal a gente ter acesso a essas outras culturas sem precisar sair daqui, digamos assim. Uhum. Sabe, por exemplo, um amigo italiano, ele vai lá e faz comida típica. O do Irã vai lá e faz a comida persa, sabe? Isso, assim, eu acho tão legal. E a parte profissional também é porque a gente consegue ver mais ou menos como funcionam os hospitais aqui na Europa. A tecnologia que eles têm, como funciona a residência, tudo, os internatos. Então, assim, e a oportunidade que você tem de fazer Erasmus, de conhecer outros lugares, isso eu acho incrível. Você pode ir passar 6 meses ou um ano em algum outro país da Europa, ou às vezes até fora da Europa também, dependendo da universidade, né, que tem parceria. Então, você acaba tendo a oportunidade de ver vários lugares, como tudo funciona, para daí depois você poder decidir assim, ai, não, eu acho que para mim vai ser melhor se eu fizer residência nesse lugar, ou nesse país, ou nesse estado, porque porque o programa lá é assim, assim, assado, sabe? Você tem a oportunidade de ver na prática, tá? Como é esse programa antes de você realmente decidir que é isso que você quer. Então, eu acho muito legal, porque abre muitas portas. Legal, interessante. E aonde você se vê daqui a 5 anos? Já formada, se Deus quiser. E pronto, eu quero. Bom, pelo menos até hoje, a especialidade que eu quero é cirurgia cardíaca, então imagino conseguindo um bom programa de residência na parte cirúrgica, em um bom hospital, com bons professores, bons doutores. Não sei o lugar ainda, porque quando a gente começa a pesquisar sobre isso, são tantas opções que eu fico muito confusa. Então, eu realmente não sei, quero experimentar, ver se eu de repente faço Erasmus ou alguma coisa assim para algum país que eu tenha interesse, que ache que de repente vou gostar de como é o programa lá e tudo mais. Que, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tá fazendo Erasmus na Alemanha e eu fui para lá visitar ela e eu fui conhecer o hospital da cidade dela e eu fiquei muito encantada, sinceramente, com o hospital de lá. Então, assim, eu fico pensando, tem tanta coisa por aí que a gente não conhece, né, que a gente não sabe. Então é muito difícil realmente decidir, pelo menos por agora, né? Eu quero fazer a residência, né, nesse lugar, nesse país. Ainda tenho um pouco menos de 4 anos para pensar. Tem tempo ainda. E, Carol, agora indo já para o final aqui da nossa entrevista, tem alguma mensagem que você queria deixar para quem está tentando ainda, está no processo de caminhada? Alguma mensagem final? Para nunca desistir. Realmente tenha fé, acredita em você, sabe? Acredita no seu potencial, que você consegue fazer. Se esforça, porque vai valer muito a pena. E quando você menos espera, vai estar aqui na Itália estudando, comendo uma pizza e rindo de todas as situações que já aconteceram e tudo que passou, sabe? Com certeza no final acaba sendo, acho que
muito melhor do que você sonhou, sabe? Você esperava uma coisa, claro, né? Imprevistos acontecem. Mas, assim, acho que no final é uma satisfação, assim, é uma gratidão. Porque, por exemplo, eu hoje em dia tenho uma gratidão enorme, uma gratidão tão grande por ter vindo fazer medicina aqui na Itália ao invés de ter ficado em Portugal, sabe? Eu vejo que aqui, nossa, é incrível. Eu sou apaixonada por Bari, sinceramente. Eu sou apaixonada por Bari. Então, assim, eu só tenho gratidão. No final, acho que o que vocês mais sentem depois realmente é gratidão por todo o trajeto que fez vocês chegarem até a realização do sonho de vocês e tudo mais. Obrigado, Carol, por ter compartilhado um pouco da tua história. Muito legal essa mensagem final que você deixou para todo mundo aqui, né? Porque não é fácil a gente ver o topo da montanha enquanto a gente está subindo, mas depois que a gente chega lá, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla, né? Então isso faz a Vale diferença. super a pena. Exato. Então tá, gente. Agora a gente vai abrir, então, para quem quiser fazer algumas perguntas para Carol. Vocês podem mandar no chat. Se vocês quiserem abrir o microfone também, fiquem à vontade. Vou pedir só para vocês levantarem a mãozinha, tem um botãozinho no canto inferior da chamada, aonde vocês conseguem levantar essa mão. Então, a gente faz de uma maneira um pouco mais organizada, tá bom? Ninguém tem alguma dúvida? Olha, o Pedro quer perguntar alguma coisa. Pode, manda lá, Pedro. Então, muito boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Segundamente, então, a minha situação parece um pouco com a da Carol. Ela fazia biomedicina, né? Só que ela chegou a terminar. Eu faço medicina aqui no Rio e, assim, Sotaque carioca. é um negócio muito caro, assim, é muito difícil também esse manejo financeiro que a gente tem que fazer para eu conseguir fazer um curso de medicina, que é o que eu quero. Então, assim, eu estou tentando conciliar com a faculdade e conciliar com o estudo para o IMED, só que eu não tenho conseguido, né? Porque toda semana eu tenho um teste de fisiologia, uma prova de anatomia, entendeu? Então eu acho bem difícil assim. E aí eu queria saber, até porque tu falou que a sua amiga acho que não terminou, né? Biomedicina, ela estudou para IMED e foi. Eu queria saber se você tem alguma dica aí para me dar, para me ajudar. Entendeu? Assim, por exemplo, as matérias que você conseguir fazer aí não seriam desperdício. Porque, por exemplo, se eu não tivesse terminado também em biomédicas em Portugal, eles validam as coisas aqui, entendeu? Às vezes não validam 100%, mas validam parcialmente, entendeu? Então, assim, eu acho que não é um desperdício você acabar focando nas provas aí para passar. Mas, claro, quanto daí a organização para estudar para o IMET, como você está fazendo medicina, eu acredito que realmente a preocupação maior acaba sendo com as provas que você tem no curso, né? Para conseguir passar e para conseguir continuar. Mas não sei, porque, querendo ou não, por exemplo, você pensa em fazer medicina em inglês, é o IMET, ou seria em italiano? Então, a minha primeira opção seria medicina em inglês, até porque eu falo desde 6 anos de idade inglês, então para mim é realmente como se fosse uma segunda língua. Mas eu não descartaria o italiano. O problema é, minha família é italiana, só que eu só sei palavrão, no máximo. Entendeu? Eu teria que aprender uma nova língua para fazer o curso de italiano. Então você tem a cidadania italiana. Não, eu perdi esse direito aí esses dias. Eu cheguei a. A nova Não lei. cheguei a tirar. Não, ok, pronto. Não, é porque daí o IMET, pelo menos como foi a minha prova, eu achei que o conhecimento que eu tive da universidade me ajudou muito na prova também. Então eu acho que o que você acaba estudando para a universidade também te ajuda no IMET.
Claro que o iMath, por exemplo, você tem que ver a questão do tempo, né? Tem que testar ali, manejar o tempo, porque é um tempo curto para a quantidade de questões e tudo mais. Mas acho que no final, as matérias que você faz te ajudam bastante a ter uma base para o iMath também, sabe? Não, sim, claro. Inclusive, a sessão de biologia do IMET, eu faço bem rápido até. Porque tem muito de bioquímica também, e, pô, bioquímica a gente vê muito, né? Inclusive em fisiologia a gente vê bioquímica também. Mas aí quando chega ali para química já começa a puxar um pouco mais, aí eu demoro mais tempo e por mais que eu estude matemática e física, chega no final da prova eu não tenho tempo para fazer a questão. Uhum. Mas aí talvez, se fosse você, como a parte de biologia e química são as suas partes dominantes, talvez assim, no tempo livre, eu coloco em aspas porque eu sei que não deve ter praticamente nenhum tempo livre, mas eu tentaria focar justamente na parte que você não é forte, seria daí física e matemática, sabe? Pegar e tentar resolver algumas questões, assistir algumas aulas dos meninos de alguma física e matemática e tentar fazer ali uns exercícios, de repente, do que mais cai, assim, no IMET, só para ter uma ideia. Porque, pelo menos, na minha prova, acabou que, quando eu cheguei, se eu não me engano, a parte de física e matemática foi a parte final da prova, e eu fui seguindo a ordem da prova e fazendo. Quando eu fui fazer física e matemática, assim, sem sacanagem, eu acho que eu fiz, de todas as questões de física e matemática, eu fiz 2 ou 3. E as outras eu não tive, assim, muito tempo de pensar, e como desconta, se você erra, eu acabei deixando em branco. Eita. E acabou que foi uma boa estratégia, porque daí acho que você fez, você tem praticamente certeza que você acertou, sabe? Tem um problema também, é que a faculdade que eu apliquei, acho que eu falei até com o Greg outro dia, eu apliquei, eu já fiz já minha pré-inscrição para Milão, e Milão é a com mais nota, então deixar em branco também não é muito, assim, minha ideia. Só que Uhum. matemática eu tenho facilidade, o negócio aqui é o tempo mesmo, e a falta de prática também, até porque eu chego na faculdade 7 da manhã e saio 6 horas da noite. Vou até. Posso só fazer um comentário aqui? Pedro, isso que você levantou é muito relevante mesmo, porque normalmente o que é a grande dificuldade dos alunos que vão tentar fazer a prova do IMET é tempo, porque a gente está muito acostumado com um vestibular, por exemplo, né, brasileiro, em que você tem um tempo grande para você fazer a prova em si, e você consegue distribuir esse tempo de uma maneira de uma maneira melhor entre as questões. Então, se você tem um tempo ali de 5 horas para fazer uma prova, se você perde 1 minuto a mais em uma questão, não acaba sendo tão relevante quanto se você está fazendo uma prova de 100 minutos, né? Então, realmente isso, o momento de você fazer um simulado, simulando exatamente o dia da prova, ele é importantíssimo para você pegar esse timing, né? A gente acaba até tendo um módulo, especialmente de planejamento, no qual a gente acaba mostrando um pouco disso, né? De você estar em alguns níveis níveis de conhecimento daquele assunto. Se você está num nível em que você já consegue fazer uma matéria de uma maneira rápida, você está ok para a prova. Agora, você conseguir identificar aqueles assuntos em que você ou não consegue fazer, ou demora um pouco mais para fazer, e investir um tempo nestes assuntos, nesses pontos que você tem mais dificuldade, você vai conseguir aumentar a tua pontuação, sabe? Então, acho que é mapear, né, esse teu conhecimento e tentar tapar essas lacunas. Eu sei que é muito difícil quando você está fazendo uma universidade, quando você está estudando já uma universidade. Você falou que está fazendo medicina no Brasil, correto? Isso mesmo. Então, imagina, eu e o Greg, a gente acabou fazendo ali um semestre de medicina também no Brasil, e a gente sabe que a carga de aulas, ela é maior, você está mais tempo na universidade, pelo menos isso falando da nossa experiência, né? Você acaba ficando mais tempo na universidade, porque você tem aula de manhã e à tarde. Aqui, a Carol
falou ali em Bari também, e aqui em Bolonha acaba sendo também mais ou menos isso, né? Você tem um período de aulas, ou das 9 às 14, e depois disso você pode gerir de uma maneira um pouco melhor o seu tempo de estudos. No Brasil, acaba já sendo mais difícil de você ter horas extras ali para fazer isso. Mas, de novo, né? Qualquer tempo que você conseguir investir para você se dedicar e se preparar para a prova, ele vai ser muito bem investido. A questão é você conseguir mapear bem certinho aonde você pode atacar para você potencializar o teu conhecimento, saber exatamente onde atacar, né? Então, acho que isso vai fazer muita diferença, ainda mais se você tem uma restrição de tempo. Bom, isso é a minha opinião, né? Só um comentário com relação a isso. Então, tranquilo, gente. Muito obrigado aí. E aí, só para fechar aqui, sim, eu não consigo. Eu já falei, né? Tô na faculdade, eu não consigo estudar direito pro IMET, até porque eu fico muito tempo. Dá tempo aí, tipo, eu vou ter férias agora, eu vou ter quase 2 meses de férias. Se eu pegar nas férias, assim, dá tempo para eu recuperar o que eu perdi? Olha, com toda certeza, você pode se preparar, você pode melhorar. Claro que vai demandar muita disciplina, né? Mas com toda certeza você pode melhorar o teu resultado, ainda mais se você quer uma universidade concorrida, né? Então, eu acho que essa tua estratégia é muito boa. Você pegar nas férias e dedicar um tempo exclusivo para isso, vai ser sensacional. Você conseguir investir o máximo de tempo que você puder para correr atrás, entre aspas, ali do prejuízo, vai ser sensacional. Sim, foi exatamente o que eu fiz. Porque eu também só consegui estudar nas minhas férias pro IMET. Legal, gente. então. Muito obrigado, tá? Tem um caso de sucesso. O Pedro vai Me ser o deu- próximo. Me dê esperança. Não, vou ser o próximo. Exatamente. Em Tem que Milão. pensar assim. Em Milão, né? Isso, Não. Obrigado, viu, gente? Tá. E agora a Carla. Olha só, boa tarde. Sensacional seu relato. Amei a live. Uma dúvida. Na sua convivência com o pessoal da universidade, você acha possível equilibrar trabalho com a faculdade de medicina? Sou formada em engenharia de software, trabalho com programação. Então, assim, aqui a gente tem meses específicos que a gente pode fazer as provas. Nesse período, não acho que seria viável, que você conseguiria, assim, conciliar trabalho com fazer as provas para ter os exames em dia. Mas o que eu vejo que muita gente faz aqui é nos períodos que a gente não tem... Nos períodos que a gente não tem prova, que a gente está tendo só aula, acho que sim, você consegue manejar de ter ali um trabalho, de conseguir fazer coisas a mais. Mas acaba que esses meses que a gente tem as provas, como a gente só tem esses meses assim específicos para fazer, acaba sendo mais corrido depois quando você começa a estudar para uma matéria, porque as provas aqui são orais. Então, assim, é bem puxado a quantidade de coisa que você tem que saber para chegar lá e realmente conseguir responder. Mas, por exemplo, eu tenho amigos que trabalharam por um período e saíram, sabe? E também tem pessoas de outros anos, mas aí eu acho que isso vai muito de você, porque tem pessoas que preferiram não terminar a faculdade em 6 anos e ir fazendo a faculdade trabalhando e estudando e ficar com os exames um pouco atrasados. Então acaba terminando a faculdade em 7 anos ou algo assim. Já vi pessoas aqui em Bari que fizeram isso, por exemplo, entende? Porque desde que você vá nas aulas, os exames você sempre pode fazer depois. Não tem problema, entende? Então, eu acho que eu só vi esses casos. Uhum. Acho que é realmente De ali nada. uma decisão pessoal e, claro, né, exige muita organização. Eu também conheço algumas pessoas que conseguem fazer isso e realmente tem que ter muita organização. Mas, por exemplo, se fosse comparar uma carga com o Brasil, né? Já falando aqui, trazendo um pouco da vivência que nós tivemos no intercâmbio. No Brasil, além das aulas, elas exigirem presença mesmo, aqui na Itália também é exigido, mas nem todos os professores cobram.
Na verdade, a minoria acaba cobrando. Não sei como é que é em Bari, Carol. Eles cobram presença? Depende meio que do humor do professor, assim, no dia. Tem vezes que eles decidem passar a lista de presença, tem vezes que não. Pois Então, é. depende muito. Exatamente. Então a gente já conhece é, alguns alunos, algumas estudantes, né, que acabam dedicando um tempo para isso. Outros que, por ser só metade do período, né, das 9 às 12, consegue dedicar ao outro tempo para o trabalho. Então, vai muito uma organização pessoal bem planejada mesmo. É necessário se você quiser conciliar trabalho com o estudo, né? E já falando nisso, o Pedro estava falando ali também dos custos de vida. Carol, a gente esqueceu de falar do custo de vida. Pois é, a gente vai terminar aqui as questões, daí no final a gente passa rapidinho pelo custo de vida ali em Bari, tá bom? Então, Tá bem. pois é, ainda bem que o Pedro lembrou a gente aqui. Então, olha só, o Wesley. Boa tarde. Sobre o certificado de proficiência em inglês, a tua faculdade exigiu qual? Tenho preparado a documentação, mas não fica claro se a universidade exige ou não. Então, o que acontece? A universidade não exigiu nenhum certificado, porque para a Universidade Bari eles têm, pelo menos no meu ano foi assim, eu não sei agora como tá. E como você fez o IMET, aquilo já é meio que comprova que você tem pelo menos um nível intermédio de inglês. Mas o que acontece? No primeiro ano, você tem meio que um curso de inglês, que é dentro do seu plano curricular. Que a gente tem um bloco ali que é de computadores, inglês, segurança do trabalho. Eu acho que era isso, ou tem mais alguma outra que eu não lembro. Mas, enfim, tem esse bloco. E que aí, se você não tem o curso, se você não tem um comprovativo de inglês, você tem que fazer esse curso, e daí você faz prova, né, de inglês e tal, e tá tudo certo, entende? Mas, por exemplo, eu fiz curso de inglês em Portugal, terminei daí o B2 lá, e aí eu enviei um documento para eles com isso, e daí eles me validaram o inglês, e daí eu não precisei fazer, entendeu? Não foi nem um IELTS e nem um TOEFL, por exemplo. Foi na Universidade de Portugal que eu fiz, e eles aceitaram. Então, acho que varia um pouco. Uhum. Exatamente isso, complementando aqui, né? Normalmente o IMET ele não pede certificado de inglês mesmo, justamente porque a Carol falou, né? Você fazendo a prova, você já demonstra o seu nível de inglês, mas a gente não sabe para esse ano, provavelmente não vão pedir também, porque historicamente é assim. E o certificado de inglês, caso você tenha, normalmente eles deixam você usar como um critério de desempate. Então existem alguns critérios de desempate, você pode colocar o seu certificado de inglês para ele servir como um dos critérios de desempate, tá? Então normalmente é isso que acontece no IMET. Mas para você estar apto para cursar, não. Você precisa passar no IMET e é isso, né? Estar com a documentação, claro, necessária para a matrícula, daí você já vai conseguir estar apto para fazer a matrícula e cursar medicina. Beleza. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Carla, entendi, muito obrigada. Em falar de custo de vida, gostaria de saber qual a média que você paga por ano para a faculdade. Opa, então olha só, já que perguntaram, né, agora chegou a hora da gente ir ali e falar sobre o custo de vida. Então, A hora da tabela. a hora da tabela. Exatamente. A gente tinha pedido para Carol fazer aqui um levantamento de alguns custos de vida, né? Porque a gente sabe que varia muito do norte para o sul da Itália. Então, ela se empenhou bastante para conseguir trazer aqui para vocês uma estimativa de custo de vida. Claro que isso vai depender muito de como é o teu estilo de vida, de quais são as tuas exigências, mas ela procurou trazer aqui um pouco da média, né? Eu acho que é super válido vocês terem ali uma noção. Então, Carol, vou deixar você falar aqui desses custos de vida, tá bom? Então, por exemplo, ali no o quarto individual em apartamento compartilhado, como é o meu caso, por exemplo, eu moro num apartamento de 3 quartos, então, pronto, eu divido o banheiro e a cozinha com as outras duas meninas.
E aí, o que acontece? A faixa de preço desses quartos variam muito, porque depende muito do bairro que você vai morar, entendeu? Quanto mais próximo do centro, mais caro você vai pagar. Às vezes, próximo do policlínico, você também vai pagar caro, porque eles sabem que os estudantes de medicina estão ali procurando quarto. Se você tem banheiro privativo, você também paga mais caro. Então, assim, de 260 a 450, assim, eu diria que é uma média. E isso sem as despesas, seria o valor, tipo, 2 quartos mesmo. E quarto compartilhado, em apartamento compartilhado, confesso que eu não conheço ninguém que tenha, que more assim, mas eu lembro que na época que eu vim para Bari, eu cheguei a pesquisar. O que eu fiquei impressionada é porque daí o preço de você partilhar o quarto com alguém é o mesmo preço do que você ter um quarto individual partilhando o resto da casa. Eu vi que os preços, assim, são praticamente os mesmos. Então, eu diria que é uma coisa que eu acho que não vale a pena. E uma coisa que eu achei engraçada também. Que supostamente, se você está disposto a partilhar o quarto com alguém, você está disposto a pagar mais barato, né? Mas acho que não. E o monolocale, né? Que seria ali um kitnet, né? Com um quarto só e tudo mais. Aqui em Bari eu acho assim, meio salgado, né? Esse preço para você ter um lugar para você. Mas foram esses preços que eu achei online, eu dei uma pesquisada, foi mais ou menos isso que eu encontrei por aqui. Não tinha, assim, muitas opções. A maioria dos quartos aqui em Bari são realmente individuais em apartamento compartilhado, são a maioria dos quartos. Então, pronto, o monolocale seria mais ou menos isso. E as despesas aqui, o que acontece? Pelo menos aqui para mim, só vem a cada 2 meses. Então eu pago despesa mês sim, mês não. E quando vem a despesa, vem de 2 meses. De 2 meses de uma vez só. E a gente divide a conta entre todo mundo igualmente. Então, nos meses de verão, que é quando a gente consome menos, dá aí uns 40 euros por aí, por pessoa. E aqui eu pago, por exemplo, água. Águas não é sempre que vem também, é às vezes por causa do condomínio. A taxa de condomínio, que paga daí todo mês, a maioria dos prédios aqui na Itália é assim, porque condomínio no Brasil a gente acha que é aquele que tem piscina, que tem tudo. Aqui, prédio de condomínio é um prédio normal, só tem o prédio, é um condomínio. Então você paga a taxa de condomínio todo mês, por mais que seja só o prédio, você paga a taxa de condomínio. E daí eu aqui pago água, luz e o gás. Por exemplo, a internet, o proprietário ele não cobra a gente. Então a gente só paga isso, divide entre a gente, e daí no verão, quando a despesa tá mais baixa, dá em torno de 40 euros para cada uma. Tudo. 40 para cada uma. E já no inverno, porque a gente usa o aquecimento e aquele pelo menos aqui em casa é aquecimento central. Então é aquele que você coloca a temperatura e vai para a casa inteira. A casa inteira é acionada ao mesmo tempo. Então não tem como, eu só vou ligar no quarto ou só vou ligar na cozinha, não. É sempre a casa inteira. Então, aí, no inverno, vem uma pancada de conta, em torno de cento e poucos euros, com tudo para cada uma. Vem realmente pesado. Mas é aquilo, como vem de 2 meses, acaba que essa conta pesada eu só pago 1 ou 2 vezes no ano. Assim, um valor pesado. Uhum. Seriam os E, meses de inverno daí, né? exato, é quando daí vem a conta, se eu não me engano, vem em fevereiro, de dezembro e janeiro, que daí é uma paulada. E depois, quando vem em abril, de janeiro e fevereiro, também vem alta, mas daí também já vem um pouco mais baixa, já vai abaixando. A pancada mesmo é dezembro e janeiro, que são os meses mais frios. Entendi. E aí depois ali com o supermercado. É aquilo, varia muito da sua alimentação, você come carne, se você não come. Varia muito do mercado que você tem próximo também, que eu, por exemplo, aqui tem um mercado aqui próximo que é o Eurospin, que é um mercado que tem um dos preços mais em conta, e se você tem o aplicativo deles, vira e mexe, você tem desconto. Então, assim, tem várias coisas, então varia muito. Então, eu coloquei ali, assim, um preço médio para você comprar, assim, carne, massa, arroz, feijão, suco, leite, essas coisas, assim,
mais ou menos para uma semana para uma pessoa só. Não para ter uma ideia. E aqui, quando você sai nos restaurantes, a pizza ela é mais barata do que o prato de pasta. E, por exemplo, a pizza margherita começa assim em 4, 5 euros. Mas aí depois vai vindo as pizzas mais incrementadas, que daí chega até 12, às vezes até mais, também dependendo do lugar. Então varia do sabor de pizza que você vai querer. Assim como o prato de pasta também, a bolonhesa. Bolonhesa carbonara, às vezes é mais ou menos assim o mesmo preço. Assim, uns 12. Por aí você come uma boa carbonara, uma boa bolonhesa. Mas aqui em Bali também eles fazem a massa com frutos do mar e tudo mais, daí também é um pouco mais incrementado, acaba sendo um pouquinho mais caro também. E aperitivo. Aperitivo sempre muito bom. Eu coloquei ali 5 euros, porque, por exemplo, tem lugares que você vai, se você não quer comer, se você quer só o Aperol, por exemplo, você paga 5 euros para tomar um Aperol e tudo mais. Mas aí, se você quer com os snacks e tudo mais, daí tem os lugares mais simples e tem os lugares mais chiques, assim, né, para se fazer o aperitivo. Se você vai lá na beira do mar fazer um aperitivo, você vai ali mais perto da praia, pronto, você vai pagar mais caro. E daí com comida e tudo mais, você paga uns 15 por aí, assim. E às vezes partilha, mas, por exemplo, eu fui num lugar bom com os meus amigos que a gente comeu e bebeu e a gente dividiu, né? Porque daí a gente pôde chegar e falar assim, a gente quer o aperitivo, nós éramos às 5, nós queremos o aperitivo para 5 pessoas. E aí eles fazem as contas lá, e daí eles mandam as coisas para 5 pessoas. Né? A escolha deles, eles mandam. E aí ficou, tipo assim, 10 euros para cada um, com a bebida. Então, acho que foi um preço super bom. E a gente comeu super bem também. Um ônibus aqui. Se você tem o aplicativo do Movit, você compra o bilhete daí pelo aplicativo. Quando você anda e você paga 1 euro. Né? Você associa o aplicativo com o seu cartão. E aí você paga 1 euro no bilhete. Mas se você for comprar o bilhete ou com o motorista ou na estação, aí o bilhete custa 1,50. E Que interessante. Tem como você comprar com o motorista o bilhete? tem, às vezes tem, depende do motorista. Olha que interessante. Só foi assim, algo que eu não esperava, porque aqui em Bolonha tem uma maquininha onde você tem que colocar uma moeda ou você passa o cartão de crédito, né? Daí você paga ali para. Sim, quando tem a máquina também para a gente validar o cartão do abonamento. E aí também você pode passar o seu cartão de crédito ali, né? Para Ah, pagar o bilhete, também tem essa opção. Mas legal. aí acaba sendo 1,50, por exemplo. Uhum. O passe de ônibus mensal. Gente, eu confesso que eu não sei, porque eu não conheço ninguém que tenha feito o passe mensal. E eu nem encontrei, eu nem encontrei no site, eu tentei fuxicar um pouco, mas eu não achei. Porque realmente vale a pena o passe anual que eles têm aqui para estudante. Esse preço de 20 euros é para estudante. Você preenche um formulário e tudo mais, e daí você paga os 20 euros e é válido por 1 ano. Você pode usar à vontade e inclui o ônibus que vai para o aeroporto também, que sai do centro e vai para o aeroporto. Então, assim, vale super a pena mesmo. Esses 20 euros é um bom investimento. Uhum. Super bom mesmo. Sim, é bem barato. E sobre as taxas, né, da universidade, o que acontece? Depois que vem para cá, você acaba fazendo o IZE, né, que é o documento com a sua renda e tudo mais. Então, dependendo dali, aí eles vão ver, você vai lá na administração e tudo mais. E aí eles vão ver se você vai pagar o mínimo, que é só a taxa que eles cobram, que é a taxa de matrícula, e eu acho que é a marca da bolo, uma coisa assim. Que daí esse último ano foi 156. Ou se você tem a renda mais elevada, alguma coisa assim, você pode ir pagando mais, né, para a universidade. Mas a taxa máxima é 2.000 e pouquinhos euros por ano, que daí eles dividem, se não me engano, são em 4 parcelas. Uhum. Legal. Então é isso, mais ou menos isso, o custo de vida em Bari.
a gente vê que tem uma variabilidade bem alta, né? Aqui, por exemplo, o passe de ônibus, eu fiquei até, me chamou a atenção ali, 20 euros é bem barato. Aqui, como estudante, se eu não me engano, tá 150 euros o passe anual. Então, assim, uma diferença enorme, enorme mesmo. Pois é, essa minha amiga de Parma falou. Eu acho que lá era 120, uma coisa assim, para estudante. Eu achei um absurdo. Eu até achei por um momento que aqui em Bari tivesse errado, não sei se talvez eu fiz o abonamento errado ou alguma coisa assim, mas o meu cartão continua passando, assim, tá válido por um ano, então acho que eu fiz certo, acho que realmente é 20 euros. Legal. A Amanda perguntou o seguinte agora, ó, boa tarde, gostaria de saber se você fez o Easy e se sim, como foi? Sim, fiz. Sim, é estressante, é uma burocracia estressante ter que lidar com o CAF, mas, assim, vale a pena, porque, por exemplo, quando eu fui a primeira vez, um dos alunos do meu curso, ele reuniu num documento todos os documentos que a gente precisava. Então, eu peguei aquele ali, fui me baseei naquilo ali, pedi para os meus pais os documentos de renda, porque, por exemplo, tem IRS, essas coisas assim que você tem que levar. Pedi aqueles documentos e fui. Tinha ouvido dizer que precisava traduzir documento, não sei o quê, e daí eu vi que não precisava. Daí eu falei assim, ó, eu vou tentar sem traduzir. Português e italiano ali, um pouco similar, vai, né, que não precisa. E daí, dito e feito, eu peguei os documentos e fui. Fui lá no CAF presencialmente, inclusive os horários de trabalho do CAF também são uma maravilha. Tem que ser realmente ali os horários que eles estão abertos, não adianta. Vai naqueles horários ali, pronto. E aí levei lá os documentos. Lá eles só falavam italiano. Mas, por exemplo, o senhor que me atendeu, ele foi super legal. Ele estava simplesmente usando o Google Tradutor para falar comigo. Juro. Ele estava escrevendo. Ele perguntou assim: que língua que você fala, né? Eu falei assim: pode ser inglês. Aí ele falou assim: não, é só língua mesmo. Eu falei assim: é português, né? Aí ele colocou o tradutor no computador dele pro português, e daí o que ele queria me dizer, ele colocava ali, e daí eu lia e respondia a ele. Então, assim, ele foi super solícito, porque daí acabou que eu tive que voltar outro dia, porque faltava algum documento, porque além do imposto de renda, também pediam um extrato bancário e tudo mais, uma coisa que eu não sabia. E aí eu tive que depois voltar lá, então ele foi e me disse que esses documentos faltavam. E daí depois eu peguei e juntei todos esses documentos. Realmente, você tem que imprimir aquela cacetada de documento, levar lá e ir mostrando para eles. Mas assim, por exemplo, eu não precisei traduzir os documentos, eles aceitaram em português mesmo. Mas precisei voltar lá mais de uma vez para fazer, entendeu? E aí depois foi uma outra mulher que me atendeu, não foi esse senhor. Então, às vezes, assim, também depende do atendente, né? Também tem muito isso. Uns vão pedir mais coisa, talvez outros não. Mas agora, no segundo ano, depois que a gente já sabe os documentos, já é mais fácil. Você já vai lá direto, já entrega, já aponta direto os valores ali que eles precisam, já sabe onde estão os documentos e vai e faz. Então, assim, é uma burocracia que funciona. Porque depois a universidade tem esse documento e pronto, ajuda muito na anuidade. Tipo, vale realmente a pena fazer. Legal, legal. Então tá, gente, vocês têm mais alguma dúvida com relação a Bari? Eu acho que é isso, então. Carol, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Você sempre foi muito, muito solícita, desde sempre, né? Você sempre falou, não, pode... Olha, eu quero ajudar vocês, quero ajudar quem está vindo agora, né? Isso é uma atitude muito nobre. Então, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter vindo aqui compartilhar um pouco da tua vida, tua experiência, porque nada melhor do que alguém que está vivendo na pele, alguém que já tem um background parecido com o nosso e vem para cá e vive isso na pele, eu acho que não tem preço que pague a gente poder ter essa experiência, porque no futuro pode ser que alguém aqui ou alguém que está assistindo essa entrevista gravada, né, esteja no mesmo lugar que você, né, esteja indo para bar. Então acho que esse é o nosso objetivo, fazer a diferença na vida das pessoas. E muito obrigado por você ter dedicado esse tempo para isso.
tá bom? Eu que agradeço o convite, foi super legal. E pronto, se qualquer pessoa precisar de ajuda ou quiser informação, não sei, quiser alguma ajuda em relação à Bari, é só falar também, tá tudo certo. Então tá bom. Gente, para vocês, então, muito obrigado por estarem aqui, terem vindo e até a próxima, então, né? Muito Tchau, tchau. obrigada. Ó, bastante gente agradecendo aqui, Carol. Vou parar aqui a gravação Tá agora. bem. Tá, de nada.